Então hoje eu quero falar sobre os resultados da união com Cristo, ou seja, o que deve trazer de resultados na minha vida quando eu tenho um encontro verdadeiro com Jesus. O que Ele espera? Que pessoa que Ele espera que eu seja? Eu tenho visto que quanto mais o tempo passa, quanto mais se aproxima a volta de Cristo, mais a igreja se distancia daquilo que a palavra de Deus ensina. E esse texto que Paulo escreve está em Colossenses, capítulo de número 3, e eu vou começar com o versículo 9 e o versículo de número 10, que diz assim: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Somente até aqui nós vamos ler depois o restante daquilo que Paulo está querendo, ou ele fala através dessa carta. Nesses dois versículos que nós lemos, nós temos duas informações. A primeira delas, Paulo fala que nós nos despimos do velho homem com os seus feitos. O primeiro resultado que Cristo espera que eu tenha, quando eu tenho um encontro verdadeiro com Ele, é o resultado de nós abandonarmos as coisas do velho homem. Paulo fala que nós já nos despimos, ou seja, aquela roupa, aquela maneira de ser, o meu comportamento errado, essa roupagem das trevas, já não faz parte mais da minha vida. Paulo fala no versículo 9 que nós nos despimos do velho homem com os seus feitos. O primeiro resultado desse encontro que eu tenho com Cristo é me despir desse velho homem. Esse velho homem, ele deve morrer a cada dia na minha vida e na sua vida. Esse velho homem, ele deve lembrar que tem um novo homem habitando agora dentro de cada um de nós. Paulo fala que isso já não faz parte mais das pessoas que servem a Jesus. Nós nos despimos, nós já tiramos aquele comportamento ou os nossos feitos de trevas, e agora nós andamos na luz. Esse é o primeiro resultado. O segundo resultado, o apóstolo Paulo fala que nós nos revestimos do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Um velho homem ficou para trás, e agora um novo homem está surgindo. Agora olha que interessante, esse novo homem, ele deve ter, ou deve refletir, a imagem de Jesus. O que a igreja do século 21 mais carece, é de vivermos segundo a imagem de Jesus. Nós temos pessoas que se dizem cristãs, temos pessoas que se dizem servas do Senhor, mas quando nós olhamos para a imagem dela, a imagem está distorcida. Nós não conseguimos ver a imagem de Cristo sendo refletida através das nossas vidas. O apóstolo Paulo fala que nós somos cartas vivas de Deus aqui na terra. Qual a imagem você tem refletido? É a imagem de Cristo ou é a imagem do velho homem? É o velho homem que vive ou esse novo homem que está sendo criado e formado a partir da imagem de Jesus Cristo? Esses são os resultados que Cristo espera da nossa união com Ele. O velho homem está morto, eu já me despi dele, agora eu tenho que me revestir desse novo homem. Se fosse parar aqui, talvez estaria muito fácil, né? Que bênção, pastor, rapidinho o culto, acaba 8 horas, nós vamos embora para casa. Mas eu quero aprofundar um pouco mais na palavra do Senhor. O ser uma nova criatura e o deixar de ser um velho homem implica em algumas coisas. E é aqui que eu quero começar a falar essa noite sobre aquilo que Paulo ensina. Versículo de número 12, de Colossenses 3 mesmo. Você não vai fugir desse texto aqui, por enquanto. Diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros,
perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, ou contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Paulo fala que eu tenho que me revestir desse novo homem. E ele começa a citar as características que eu devo ter e você deve ter. Paulo no primeiro, ele fala que nós temos que ter misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. No versículo de número 13, o apóstolo Paulo ele vai tratar algo que nós não praticamos muito, no meio cristão, no meio social e no meio familiar. Nós não conseguimos praticar aquilo que o apóstolo Paulo ensina, que diz assim: suportai-vos uns aos outros. Será que você tem suportado as pessoas que te fazem mal? Será que você tem orado por aqueles que te perseguem? Será que você tem amado aquele que te odeia? Paulo fala que eu tenho que suportar um ao outro. E não fica por aí, ele fala: perdoai-vos também mutuamente. Às vezes nós damos aquela desculpa, né? Suportar eu suporto, mas eu não quero sentar do lado daquela pessoa. Não é assim? O pastor está falando da minha vida. Não, estou falando da minha também. Nós somos orgulhosos demais. Nós temos as nossas vaidades, nós temos as nossas... Não, eu não vou porque onde já se viu, foi a pessoa que errou comigo. E Paulo está falando que a gente tem que suportar um ao outro. E ele vai um pouquinho mais embaixo, dizendo que eu tenho que perdoar um ao outro mutuamente. Isso não é, irmãos, e eu sempre falo isso quando eu falo de perdão. Perdão não é um sentimento. Perdão é uma ordem. Às vezes tem pessoas que falam: pastor, mas eu não sinto de perdoar aquela pessoa que fez mal contra mim. Jesus não fala que o perdão está ligado a um sentimento que eu e você temos. O perdão é uma ordem. Se nós percebemos aqui, a frase do apóstolo Paulo é: suportai-vos uns aos outros. O verbo aqui está em qual sentido? Vocês me ajudem aqui. É o imperativo, não é? É quase que uma ordem. Ele está dizendo: olha, você tem que suportar um ao outro. E você tem que perdoar, ou perdoai-vos mutuamente. É uma ordenança. Jesus não está falando: olha, se você sentir, suporta aquela pessoa. Se você for tocado pelo Espírito Santo, perdoe aquela pessoa. Não. É imperativo, você tem que suportar, você tem que perdoar. Por qual motivo? Sabe por qual motivo? Porque Cristo, através do sacrifício dele na cruz do Calvário, ele perdoou todos os meus pecados. Por esse simples motivo. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 6, já estou fugindo aqui, né? Vamos lá. Só do texto que eu vou fugir um pouquinho. Mateus capítulo de número 6. Olha que interessante. E aqui é o sermão da montanha, que Jesus que está pregando. Ele diz assim, ó. Versículo de número 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. A primeira expressão que Jesus usa aqui, e é a oração dominical, ele fala: perdoa-nos as nossas dívidas. Só que não para aqui. Ele fala: assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não tem uma condição aí, irmãos? Qual que é a condição? O perdão que Deus dá a mim tem que ser estendido à pessoa que me ofende. Ou melhor dizendo, Deus só vai me perdoar quando eu perdoar a pessoa que me ofendeu. Olha que sério isso. Eu vou provar para vocês que é sério. Versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. É interessante que a condição está instalada também no versículo de número 14. Ele fala assim, olha, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o perdão de Deus vai estar sobre a sua vida. É condição.
Se eu dou o perdão à dona Mercedes, Deus dá o perdão na minha vida e na vida dela. Está dando para entender isso? Agora, e se eu não perdoo a dona Mercedes? Ela não fez nada comigo, tá? É uma bênção. Mas e se eu não perdoo ela? Jesus não me perdoa. Irmãos, isso é sério. Para de se enganar. Pare de se enganar. Você que nutre a mágoa contra outra pessoa e você não conserta isso na sua vida, você está impedindo de Deus perdoar os pecados que você pratica. É sério, irmãos. Os resultados desse encontro que eu tenho com Jesus fala de eu me tirar as vestes do velho homem, colocar uma roupagem nova. E na roupagem nova, a primeira coisa que eu tenho que consertar é a falta de perdão. É inadmissível, tá certa a palavra? Inadmissível você ser cristão e não perdoar alguma pessoa. Eu falo isso com firmeza, eu não falo com dúvida. Se você está me ouvindo aqui e tem alguém que você não perdoa na sua vida, eu quero dizer com toda autoridade, você está errado. Jesus no nosso lugar, Ele não faria isso. Aliás, eu acho tremendo quando Jesus vai servir a ceia para os seus discípulos. Ele sabia quem era o traidor. Mas Jesus, Ele fez o quê? Ele serviu a ceia para Judas. E quando Judas entregou ele para os soldados, a palavra fala que o sinal que Judas havia combinado com os soldados, sabe qual que era? De um beijo no rosto. E Judas chega para Jesus beijando o seu rosto. E ele fala: amigo, por que fizeste isso comigo? Se eu tenho que ter uma roupagem nova, a falta de perdão não cabe nessa roupagem velha. Ou melhor, nessa roupagem nova. A falta de perdão é a roupagem velha. A roupagem nova é dar o perdão para receber o perdão. Versículo 15 ele fala: se porém não perdoardes aos homens, e aqui abre um conchete, as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Se eu não perdoo, eu não tenho perdão. Se eu não libero a pessoa para caminhar, eu estou também com a minha vida presa. Porque essa é a condição que Deus determinou. Não é a condição do Fernando da igreja do Nazareno, é a condição da palavra. É Jesus que está ensinando isso. É Jesus que está pregando o sermão do monte. Ele está falando que nós, se somos dele, nós precisamos perdoar para sermos também perdoados. Volte comigo lá, no capítulo de número 3 de Colossenses. Paulo fala no versículo 14, que acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. A roupagem nova deve ter amor. A roupagem velha talvez tinha o ódio, a raiva, o espírito de vingança. Na roupagem nova não. Na roupagem nova, Cristo espera que tenhamos amor, primeiro a Ele, e amor uns pelos outros. Esse nível de relacionamento que eu falei, é o relacionamento que nós temos aqui na igreja. Pode entrar no relacionamento familiar e pode entrar no relacionamento social, ou seja, com a sociedade. Então, na primeira base que a palavra fala, é sobre o perdão. No âmbito familiar agora, vamos falar só na questão da família. Capítulo 3, versículo de número 18. O que eu vou falar aqui, irmãos, é roupagem nova. O resultado do encontro que eu tive com Cristo é observar e tentar praticar aquilo que Ele está falando para praticar. E Ele começa assim: esposas, sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor. Paulo ele começa a falar no âmbito familiar desses resultados, desse encontro que eu tive com Cristo. Ele começa agora a falar no relacionamento marido e mulher. E ele começa dizendo: mulher, você deve se submeter ao seu marido. É uma palavra que talvez as mulheres não gostam muito de ouvir, porque confunde escravidão com submissão. Mas o que a Bíblia ensina é submissão e não escravidão. Submissão é você estar debaixo da missão do seu marido, se ainda você o tem. Entrar na mesma sintonia do seu marido. É saber que
Há um cabeça no lar, há um sacerdote no lar, e a mulher deve cobrar isso do marido, mas na submissão. Você, homem que é casado, você é o sacerdote da sua casa. A mulher deve se submeter a você, mas você é o responsável do lar, você é o cabeça do lar. Mulher, se submeta. Depois ele fala: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Agora eu posso falar como homem, é mais fácil, né? Falar do lado feminino é mais difícil. Agora falar do homem, do lado masculino é um pouquinho mais fácil, porque aí está na nossa pele. Eu entendo perfeitamente o que Paulo está querendo dizer aqui. Ele está dizendo: olha, você deve amar a sua esposa e não tratar ela com amargura. Sabe por que Paulo fala isso? Porque faz parte da natureza do homem tratar a mulher com amargura. Vê o Brasil há 50 anos atrás, como que as mulheres eram tratadas. Hoje as mulheres ganharam muito espaço na sociedade, dentro das famílias. Talvez o maior desafio não é a mulher se submeter ao marido, à missão do marido. O desafio maior é o homem amar, respeitar e tratar a esposa com dignidade. Nós, por natureza, homens, não temos às vezes paciência de ouvir aquilo que as nossas esposas estão dizendo. Quantas vezes no meu relacionamento com a Ana, às vezes ela fala alguma coisa e a gente às vezes nem percebe que está falando. Se você também tem praticado esse erro, conserta a sua vida. Ouve a sua esposa. Agora ouça não só com os ouvidos, ouça às vezes, ou melhor, todas as vezes, com o coração. Hoje eu e a Ana tivemos a mulher fala de um jeito e o homem entende de outro, não é assim? A gente estava falando de um negócio, e aí a mulher, na cabeça dela, ela está falando de 10 assuntos, na cabeça do homem eu só estou num assunto. E quase deu desentendimento por causa disso. E eu tive que praticar isso. Sabe o que é praticar? É não tratar ela com amargura. É saber entender que ela é mulher, ela é diferente do homem. Mulher pensa diferente, mulher enxerga diferente. E nós, homens, precisamos enxergar isso. Às vezes, irmãos, eu vou abrir um negócio aqui. Às vezes a gente trata bem as pessoas de fora e não trata as pessoas de dentro da nossa casa bem. Eu sou confrontado constantemente com isso. A paciência que a gente tem fora, nós não temos essa mesma paciência dentro da nossa casa. Você quer ser um novo homem? Você quer uma roupagem nova que reflete a imagem de Cristo? Então, marido, ouça a sua esposa. Não trate ela com amargura. Você sabe que é tratar a esposa com amargura? É ser amargo com ela. É responder errado. É maltratá-la. É desrespeitá-la na frente das pessoas. Desrespeitá-la perante a sua família. O desrespeito não cabe nem do homem para a mulher e nem da mulher para o homem dentro de um casamento. A mulher tem que aprender a se submeter ao seu marido e o homem tem que aprender a amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. Ou tarefa difícil que é a do homem. A da mulher também, mas a do homem. Porque amar a mulher como Cristo amou a igreja, irmãos. Sabe como Cristo amou a igreja? Ele morreu pela igreja lá na cruz do Calvário, entregando a sua própria vida. Eu e você que somos homens casados, nós precisamos assumir essa nova roupagem e tratar as nossas esposas com ternura e não com amargura. Falar um pouco para os filhos aqui também. Você que é filho aí, está me ouvindo. Se você se encontrou com Cristo, você tem que assumir algumas atitudes diferentes do que você tinha quando estava afastado de Cristo ou sem Cristo. A primeira atitude de um filho cristão está escrito no versículo 20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais. Vamos dizer comigo? Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais. Precisa explicar alguma coisa esse texto? Não precisa, irmãos. Paulo está falando em tudo. Quando eu morava com meu pai e com a minha mãe, e todo filho faz isso, não sou eu. A gente não questiona tudo. A mãe falava, vai fazer tal coisa. A gente fala, mas por quê? Porque eu estou mandando, eu sou sua mãe. Não é assim, Gi?
Ainda bem que você não está do lado dele, senão você ia quebrar o outro pé do menino. Dando uns cutucão, uns chute. Faz, camarada, obedece. Aliás, eu posso usar um paralelo de um texto que Deus usa para repreender o rei Saul. Que o rei Saul, ele dá desculpa aqui a expressão, ele dá aquele miguezão. Deus falou, você vai, aniquila tudo dos amalequitas, acaba com tudo. E ele não fez o que Deus mandou. Ele separou o melhorzinho, né, dona Mercedes? O boi gordo, os jovens fortes. E aí quando o profeta chegou ali, falou assim, ô camarada, você fez aquilo que Deus mandou fazer? Fiz, exatamente. Mas era do jeito que era para fazer? Não. Eu estou falando isso para usar só um pedacinho do texto que Deus confronta o rei Saul com o profeta Samuel. Que ele fala assim, que Deus não se agrada de sacrifícios. Deus, ele se agrada de obediência. Agora transporte isso, se você é filho, para o relacionamento com o seu pai. Você tem que obedecer. Quantos filhos eu não atendo aqui no gabinete, já atendi lá em Santa Cruz do Rio Pardo, onde eu pastoreei. Filhos que tiveram a sua vida destruídas, porque não deram ouvidos aos seus pais. E aí a vida vai passando, eles olham para trás e falam assim, puxa vida, essa é a pior frase, né? Deveria ter ouvido meu pai e minha mãe. Você já ouviu essa frase? Todo dia a gente ouve. Se eu tivesse ouvido meu pai e minha mãe, eu não iria naquela festa. Talvez foi a última festa. Alguns não voltam para casa. Às vezes a mãe e o pai, e eu posso falar isso com autoridade, minha mãe falava para mim, dizendo, filho, não sai com aquela pessoa. Não, mãe, aquela pessoa é boa. E foi aquela que me iniciou eu nas drogas. Aquela pessoa que a mãe falava, olha, esse menino não é companhia para você não, Fernando. Imagina, mãe, você é gente boa. Menino, todo mundo gosta de estar perto dele. E o primeiro baseado que eu fumei foi desse amigo que a minha mãe falou para eu não andar. Eu voltei para Cristo, e aqueles que não voltam? Eu não vou falar que eu tive a sorte, mas eu tive o privilégio de ser alcançado por Cristo quando eu estava desviado. Podia ter morrido? Sim. E minha mãe falava, não vai, não faz. Não saia com aquela pessoa, não se envolva com aquela mulher, não se envolva com aquele homem. Quantas pessoas começaram relacionamentos errados, se envolvendo com traficantes, se envolvendo com assaltantes de banco e assim por diante. Eu já contei para os jovens, aqui na igreja não contei. Eu cresci com uma menina na igreja presbiteriana de Rio Claro, que era formada em fisioterapia e se envolveu com um traficante internacional de drogas. Só para encurtar a história, essa menina um dia ela estava levando droga para um outro país, para o namorado dela. E ela foi pega. E ela ficou presa durante muitos anos da vida dela. A mãe avisava, não namore esse rapaz, isso aí não é para você. Não, mãe, esse menino é joia. Esse menino é um príncipe, é lindo. Abre a porta do carro, me dá rosas no dia de aniversário, de namoro e assim por diante. Mas e o por trás que o pai e a mãe estão falando? Cuidado, obedeça, você que é filho, tudo aquilo que os seus pais estão te ensinando. Tem um conselho para os pais aqui também, que diz assim, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Essa parte eu posso falar não tanto, porque eu não sou pai, mas a gente vê na educação dos outros. Você que é pai, para de irritar seu filho. Para de ficar provocando ele a irar. O que essa palavra tem a ver? É que você deve ser um canal de bênção na vida do seu filho. O pai não é para desincentivar o filho, para falar, ó, não vai dar certo, vai dar errado, você puxou seu avô, você está irritando. Ó, você não vai dar em nada na vida, você não tem futuro. É isso que a palavra de Deus ensina? Para de irritar, para de desanimar o seu filho. Você foi colocado por Deus nessa família que você está, para ser um canal de bênção.
à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos, não para provocá-los a ira, a irritação, e nem também desanimá-los. Fala, filho, você é capaz. Não é bom ouvir isso dos pais, irmãos? Você é capaz de fazer isso. Às vezes o filho tem dificuldade em matemática, e o pai fala, mas você é burro, você não sabe matemática? Não fala isso. Fala, filho, se você se esforçar, você pode ser bom. Você não está falando que ele é burro, você está falando que se ele se esforçar, ele pode ser bom naquilo que ele está fazendo. Não desanime, incentive ele para que ele possa ir mais longe daquilo que você foi na sua vida. Não coloque empecilhos, mas jogue o seu filho para frente, para que ele possa crescer na vida dele. Isso é no âmbito familiar. E no âmbito agora dos relacionamentos sociais, Paulo ele vai falar daquele que é o servo, e ele vai falar uma palavra também para o Senhor. Os irmãos estão entendendo aquilo que Deus quer falar conosco? A nova roupagem é o que eu estou falando agora. Você quer servir a Deus da maneira correta? Tem que seguir o manual. Quando você compra um aparelho eletrônico, não tem um manual de uso? O nosso manual de uso é a palavra, irmãos. Você quer que a sua vida vá para frente, prospere, que você cresça? Você quer ser abençoado, prosperar na terra, família abençoada? Segue o manual. O manual do fabricante é a palavra. Deus escreveu para mim e para você, para que nós possamos ter a vida próspera e abençoada aqui na terra. Aliás, eu esqueci de um ponto dos filhos. Falando disso, eu lembrei de um ponto. Que quando eu obedeço o pai e a mãe, quando eu honro o pai e a mãe, o que acontece comigo? Os meus dias na terra serão prolongados. Por isso que tem gente que morre cedo, porque não obedece pai e mãe, não ouve. Ou melhor, ouve, mas não dá valor naquilo que o pai e a mãe falam. Vamos para o âmbito agora do social. Versículo 22, acompanhe comigo. Servos, obedecei em tudo o vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Se você é funcionário de uma empresa, seja pública, privada, seja lá o que for, obedeça ao seu Senhor, e não trabalhe somente quando o patrão está perto. Nós temos muito disso, né? É igual filho quando o pai está para chegar do horário de trabalho. O pai saiu no almoço, a mãe fala, filho, ó, lava a louça, eu quero a louça lavada quando o pai e a mãe chegar. Aí quando dá 5 minutos o pai chegar, vira aquele tumulto na cozinha para lavar a louça. Por quê? Porque tem medo do pai e a mãe chegar e reclamar. Tem muita gente que trabalha só com um cachorro de briga, instigando. Só trabalha quando o patrão está do lado. Deixa de ser corpo mole. Você está ganhando um salário. Se você passa cartão no seu serviço, passe 5 minutos antes e passe 10, 15 minutos depois. Ah, pastor, você está sendo exagerado. Não, irmãos. Você quer dar um bom testemunho no trabalho? Siga o manual. Eu já ouvi de alguns empresários, não sei os empresários aqui da igreja, mas alguns empresários que eu já ouvi, eles falaram para mim assim, olha, eu não contrato crente para trabalhar comigo. Que vergonha que dá, gente. Não é assim? Tem uns empresários aqui no meio. Às vezes você vai ajudar o camarada e o cara te atrapalha na empresa. Chega atrasado, pede dinheiro, não cumpre aquilo que o patrão ordena. Não é triste de ouvir isso? Fala a verdade, irmãos. Você que tem uma empresa e fala, poxa vida, eu queria tanto contratar aquela pessoa que está desempregada, que serve a Deus, entre aspas, mas às vezes não contrata, porque pode ser uma dor de cabeça. E aí a gente vem com aquela mentalidade pequena, dizendo assim, não, mas é irmão em Cristo. É aí que você tinha que trabalhar mais, porque é seu familiar. Não faça corpo mole, você que é funcionário de uma empresa. Chegue no horário. Aliás, irmãos, nós precisamos fazer isso também dentro da igreja. Tem gente que chega 10 minutos antes no trabalho, tá certo, mas chega meia hora depois que começou o culto, tá errado.
Se nós honramos os nossos patrões terrenos, por que nós não vamos honrar a Deus? Chegue na hora. Chegue 10, 15, 20 minutos, meia hora mais cedo. Não chega atrasado, nem aqui na igreja, nem no seu trabalho. As leis trabalhistas estão mudando no nosso país, né? Tem um ar aí de mudança no nosso país. Vai ficar mais difícil para o trabalhador? Vai. Vai ficar mais difícil de aposentar? Vai. Mas a Bíblia fala que nós temos que fazer o nosso melhor. E a expressão que o apóstolo Paulo usa no final do versículo 22 é: temendo ao Senhor. Não teme o homem, tema a Deus. Não fique com medo de trabalhar só quando o seu patrão está vendo para agradar ele, não. Trabalhe em todo momento, porque acima do seu Senhor da terra tem um Senhor que está no céu e está olhando nas atitudes que você tem. Quando eu trabalhei na Honda em Rio Claro, era impressionante. O dia que ia arrumar o pátio das motos, os vendedores sumia. É conhecido o vendedor ninja, né? Lembra daqueles filmes que tinha antigamente? Jogavam um negócio assim, faz puf, saiu uma pólvora, cadê o cara? Sumiu. Eu ficava lá às vezes da meio-dia até 1h30, 2 horas da tarde, sem ganhar nada, para arrumar as motos ali no showroom de venda da Honda. Não ganhava nada. Sabe o que eu ganhava? O bom testemunho que eu dava quando estava ali no horário que a minha patroa pedia para eu estar. Aí ele vai falando no versículo 23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Paulo, para concluir essa imagem do funcionário para o seu senhor, para o seu patrão, ele está falando: trabalhe e faça as coisas como se estivesse fazendo para o Senhor. Vai fazer uma hora extra sem ganhar nada? Faça para o Senhor. Vai esticar um pouquinho mais o trabalho? Faça para o Senhor. E quando o seu patrão te der uma tarefa para fazer, execute de maneira excelente. Faça o seu melhor, não faça de qualquer jeito. Aliás, tem aquela historinha de um pedreiro que trabalhou a vida inteira para um fazendeiro. Fez um monte de casas, construiu celeiros. E esse homem, ele ia aposentar esse pedreiro. E o patrão do fazendeiro chegou para ele e falou assim: olha, você vai ter o seu último serviço. Você vai fazer uma casa. E diz que o pedreiro falou: então tá bom, meu último serviço, eu vou fazer essa casa. E o pedreiro começou a fazer essa casa. Só que de que maneira que o pedreiro começou a fazer? Nas coxas. Põe qualquer tijolo, põe qualquer argamassa. A telha não precisa ser tão reforçada. As madeiras não precisam ser da melhor. Contrapiso, vamos fazer de qualquer jeito. Aqui é meu último serviço mesmo. Já fiquei 30 anos trabalhando para ser camarada. O tempo passa, esse pedreiro acaba de construir ali a sua última obra. E ele chega para o patrão dele, fala: aquilo que você me pediu está feito. E aí o patrão fazendeiro pega a chave e fala assim: essa casa é sua. Eu deixei você fazer a última casa, para que você vivesse e morasse nessa casa que você construiu. Sacou o que quis dizer a historinha? Faça o seu melhor. Faz hoje o que você pode fazer, porque amanhã... Aliás, tem uma palavra, se não me engano, é Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo 1 e 2, que o texto fala: lança o teu pão sobre as águas hoje, porque você não sabe o que vai vir sobre a terra no dia de amanhã. O serviço que você está fazendo com excelência pode voltar para você. Aquilo que você faz de melhor hoje para alguém pode voltar para você um dia. É isso que a palavra de Deus ensina. E eu quero encerrar essa mensagem no versículo 4, no capítulo 4, versículo de número 1. O texto diz agora aqueles que são patrões ou senhores. Ele diz: senhores, tratai os servos com justiça e com equidade,
certos de que também vós tendes Senhor no céu. Eu encerro essa roupagem nova falando para você que é patrão, para você que é senhor. Fala patrão, né? Dá aquela enchida no peito. Tem uma obrigação para você, camarada. Você tem que tratar com justiça e com equidade o seu funcionário. Não pague um salário de miséria. Pague um bom salário que dê para a pessoa viver. Ah, pastor, mas o tempo está difícil. Eu entendo tudo. Mas nós temos um Senhor que está no céu também, olhando por mim e por você. Dá aquilo que é digno ao seu funcionário. Você quer receber o melhor? Dá o melhor também. Se você pode, pague uma cesta básica para o seu funcionário. Se você que é patrão, puder pagar o transporte, pague o transporte para o seu funcionário. Há um comércio de escravidão no mundo inteiro, irmãos. Escravidão mesmo. Nesse horário que a gente está aqui, tem muitos escravos trabalhando no mundo inteiro. E às vezes somos nós que patrocinamos esse trabalho escravo. E sabe o que é trabalho escravo? É às vezes a pessoa trabalhar para ter o que comer dentro da casa dela. Nós sabemos disso. Quando você vai para uma capital de estado, igual o estado de São Paulo, você vai para a capital de São Paulo. E você entra ali na 25 de março, a gente às vezes até brinca, né? Que é uma confusão e tal. E os chineses, coreanos e tantas outras etnias e povos estão vivendo ali. Muitos deles trabalham para ter um quarto para dormir e um prato de comida no almoço e um prato de comida na janta. Vocês já foram lá e viram os chineses comendo miojo com palitinho? Já viram, não viram? Às vezes é um escravo. Tem um patrão que está milionário, que está antes só de avião, de jato, de helicóptero, e tem o funcionário dele lá que trabalha para ter 2 metros quadrados, às vezes, para deitar só numa caminha, um banheirinho e o prato do dia. Nós às vezes estamos alimentando isso. Se você é patrão, a roupagem nova é tratar com justiça e com equidade o seu funcionário. Vamos orar ao Senhor essa noite? Há uma roupagem velha que deve ser arrancada de mim e de você essa noite. Ninguém escapou na mensagem aqui que eu preguei, ninguém. Falei para quem é casado, para quem é filho, para quem é patrão, para quem é funcionário. O que Paulo fala é que eu tenho que me despir do velho homem e eu tenho que me revestir do novo homem, que foi criado e que deve ser criado à imagem e semelhança de Jesus. Enquanto o Júnior toca, eu quero que você pense um pouco na palavra que foi ministrada. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me
minha vida, usa-me, Senhor Jesus, usa-me. Aleluia. Eu quero abrir o altar aqui essa noite da igreja. Eu falei de várias coisas aqui, e eu sei que em alguma área que eu falei, de uma certa forma Deus falou com você. Talvez na falta de perdão. Se Deus falou isso com você, não saia daqui sem se consertar com Deus. Não saia daqui falando, não, vou deixar o tempo passar e o tempo vai curar. Eu já preguei isso, o tempo não cura. O que cura é a confissão do nosso pecado, da falta de perdão. Isso cura. E a retratação da pessoa que nos ofendeu ou que nós ofendemos. Se Deus falou com você nessa área, sai do seu lugar. Se Deus falou com você na área de marido, não tem tratado bem a sua esposa, vem aqui à frente orar. Se você, esposo, ouviu essa mensagem e não tem conseguido ser submissa ao seu marido, vem aqui à frente. Se você não tem obedecido os seus pais, vem aqui à frente também. Se você não tem sido um bom funcionário, vem aqui se retratar com o seu Senhor, com o seu Deus. Se você não tem sido um bom patrão, vem aqui também. Nós queremos orar por você essa noite. Enquanto o Júnior dedilha essa canção, vem aqui. Eu quero impor as mãos sobre vocês. Eu quero orar por vocês. E eu quero que vocês saiam daqui restaurados pela presença do Senhor e pelo poder que é no nome de Jesus. Enquanto o Júnior toca, vem aqui à frente. Saia do seu lugar. Não resista à voz do Senhor. Saia do seu lugar. Vem aqui que eu quero orar por você. Quem vai dar o primeiro passo? Isso. Vem o restante. Eu quero orar por você essa noite. O Senhor quer tratar na sua vida. O Senhor quer restaurar a sua vida. Se você quiser se ajoelhar, pode se ajoelhar. Vem aqui à frente. A tua palavra, o Senhor quer te transformar. Enche-me até que Ele quer te revestir de uma roupagem nova. Então, vem, Senhor, sobre a tua igreja. Usa-me, Senhor. Transforma, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. Ó Deus, vem, Senhor. Vem agir em favor dessas pessoas, Senhor. Eu não sei a mudança que é necessária acontecer. Eu não sei quais são as áreas que precisam ser mudadas no coração dessas pessoas, Pai. Mas eu sei que a Tua palavra tocou no coração deles. E eu sei que o Senhor tem poder para mudar. Ó Deus, é no nome de Jesus que eu te peço, conforme a confissão, ó Deus, que o Senhor possa mudar. Muda, Senhor Deus. Muda, Senhor Deus, essas vidas. Muda o coração dessas pessoas, que eles possam se revestir do novo homem, de uma nova mulher, de uma nova criatura em Cristo Jesus, ó Deus. Vem trazendo transformação, vem trazendo mudanças, ó Deus, onde nós não conseguimos mudar, que o Senhor possa mudar, ó Deus. Onde nós não conseguimos, que o Senhor faça um milagre essa noite, em o nome de Jesus. Senhor Deus, pecado confessado é pecado perdoado, Senhor. Pai amado, traz restauração nessas pessoas. Que todo velho homem seja morto agora. Nós nos despimos do velho homem e nos revestimos do novo homem, que está sendo criado à imagem e semelhança de Jesus. Traz arrependimento a esses corações e traga mudança, Senhor Deus, nas áreas que são necessárias mudar. No relacionamento familiar, na falta de perdão, no relacionamento com os funcionários, no relacionamento com o seu Senhor, com o seu patrão. Eu não sei quais são as áreas, Pai, mas eu sei que o Senhor tem poder para mudar, através do poder que é no nome de Jesus.
muda pessoas aqui, transforma vidas aqui essa noite. É o que eu oro, já agradecido pela vitória do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Vocês podem voltar para os seus lugares. Se revista do novo homem. Se revistam do novo homem. Que a velha natureza ela possa ser arrancada e que esse novo homem assuma que a partir de hoje você saia daquela porta como um novo homem, como uma nova mulher. Estava lembrando enquanto eu orava aqui, uma pessoa que limpa minha casa de 15 em 15 dias. Eu falei para Ana, a gente estava pagando um valor e essa pessoa ela gasta 2 ônibus para vir e 2 ônibus para voltar. E eu vi que eu falei, esse valor está ficando muito baixo para ela. E pela fé eu aumentei. E até hoje a gente tem pagado esse valor que eu aumentei. Às vezes 20, 30 reais para nós não vai fazer falta. Ou vai também, mas para a pessoa vai ser um valor que pode fazer diferença para ela. Pense nisso, é uma nova pessoa que vive. Os costumes velhos, o velho homem tem que ser deixado para trás. É uma nova pessoa que vive, ou deve viver dentro de você. Amém? Fique de pé, nós vamos encerrar o culto. O salgadinho está quentinho lá te esperando. Se você vê alguém que não tem condição de comprar, isso é bom falar aqui antes da gente encerrar. Compra essa pessoa. Se tem alguma criança que você vê que não tem condição, tira o escorpião do bolso, pega 5 e dá. Fala assim, filhão, hoje é o seu dia de sorte. Eu vou pagar uma coxinha para você, tá bom? Você pode fazer isso? Você é um novo homem. Vai lá, abençoa alguém hoje no final aí do culto. Já começa a praticar aquilo que eu preguei aqui essa noite. Vamos orar, erga suas mãos ao Senhor. Pai, despede o teu povo em segurança, em paz, e que possamos a cada dia nos revestir desse novo homem, e que a velha natureza pecaminosa ela possa ficar para trás das nossas vidas. É um novo homem, é uma nova mulher, é uma nova criatura que vive dentro de cada um de nós. Cristo vive em nós. Que o amor do Pai, a graça do Filho e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua igreja hoje, para todo sempre. Amém. Vá em paz. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.